através dos louvores. E eu sei que Deus tem algo especial para nós. Aleluia. Irmãos, eu amo cada irmão aqui dentro. Eu estava falando com o pastor Nelson, se eu vim de tão longe, estou no meio da minha família. Aleluia. E eu louvo a Deus por isso. Abra sua Bíblia já aí, por favor. 1 João capítulo 2, verso de número 15. Que é o tema para esta festividade. Enquanto isso, eu faço as minhas considerações. Louvo a Deus pela vida do pastor William, homem de Deus, que mora no meu coração também. A todos os obreiros, pastor Nelson, irmã Marlene, as irmãs, cada irmã que tem orado por nós. Eu lembro que quando roubaram meu carro, eu recebi muitas mensagens das irmãs: pastor, estamos orando, Deus devolveu o carro e deu um outro ainda de brinde. Aleluia, porque Deus é fiel. Louvo a Deus também pela vida da minha mãe, que está aqui. Ela não vigiou, fez aniversário sexta-feira, dia 27, ficou mais velhinha. Deus proporcionou para estarmos nesta noite adorando a Ele. Porque pode ser que Jesus volte hoje. E se Jesus voltar hoje, você sobe. Aleluia. 1 João 2,15, quem achou, diga amém. Amém. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Deixa eu dar sequência para os irmãos entenderem o que Deus quer falar conosco. Pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Pode fechar a sua Bíblia e tomar o seu assento adorando a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu louvo a Deus porque Deus é fiel. E nesse texto em que as irmãs, orientadas por Deus, escolheram para essa festividade, para este congresso, muito falou no meu coração. Esta noite eu tive uma certa dificuldade de dormir, pedindo a Deus algo dos céus, porque na verdade muitas vezes nós estamos na igreja e sorrimos, mas lá dentro só Deus sabe como está. Muitas vezes nós estamos como aquela mulher, a Sunamita. Como é que está a sua casa? Bem, muito bem. O marido bem, muito bem. O filho bem, muito bem. Mas ela sabia do problema que ela tinha que resolver. Sabendo disso, pedi a Deus algo. E o Senhor acentuou o meu coração e eu gostaria de transmitir aos irmãos esta noite. Aleluia, Jesus. Glória a Quando eu Deus. olho para a Bíblia, eu percebo que nesse texto se destaca algumas coisas. Na noite de ontem, nós falamos um pouco sobre o amor que Deus tem para com a humanidade. E hoje o que me chamou a atenção foi justamente, aleluia, o amor do Pai. Eu queria falar um pouco sobre isso. O amor do Pai. Só sabe desse sentimento quem é pai. Quem não é pai não dá para falar. E eu estava observando e eu descobri na Bíblia, lá em João, capítulo de número 1, verso de número 11, João escreveu: ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus.
E eu comecei a pensar sobre isso e descobri, e quantas vezes eu indaguei a Deus, dizendo: Deus, se eu for adotar alguém, alguém vai receber direitos, não vai receber poder para ser filho. E quantas vezes eu disse: Deus, eu acho que alguém errou aqui. Eu acho que a palavra correta aqui não é receber poder. Eu acho que a palavra correta é receber o direito de ser filho. E eu comecei a estudar sobre isso. E eu descobri que para ser filho de Deus, sem poder, não tem como. Não tem como ser filho de Deus sem poder. Deus deixou bem claro através do salmista que os filhos são herança do Senhor. E eu precisei dar um estudo em uma determinada igreja sobre isso. E eu fui pesquisar essa questão de herança. E eu descobri que herdade vem da raiz, a raiz da palavra herdade é justamente a herança. A raiz da palavra hereditariedade, isso é, a genética passada de um ser para o outro, vem de herança. E eu comecei a pensar na Bíblia, e eu sinto que a atmosfera já está mudando. E eu percebi que Deus, quando foi criar os seres humanos, Deus criou um homem, Deus criou uma mulher. Deus deu a eles o consentimento de serem marido e mulher, esposa e esposo. Diz a Bíblia que eles passam um período no Éden. Diz a Bíblia que depois deles desobedecerem ao Senhor, uma ordem dada, acaba acarretando sobre eles uma maldição, a consequência do pecado. Deus, para privá-los, tira do Éden. E diz o texto sagrado: e Adão conheceu Eva. E quantas vezes nós lemos isso e passa batido? E eu parei para pensar nisso, porque agora Eva estava gestante, estava grávida. Eva não era como as mães de hoje. Uma grávida já está com o neném no colo, já tem uma experiência anterior. Eva não tinha. Começou a mudar tudo dentro dela e ela não sabia o porquê. Começou a sentir dores e ela não sabia o porquê das dores. A barriga começou a crescer, Adão preocupado, pois não sabia o que estava acontecendo. Quando eu começo a pensar nisso, eu vejo que todo o sistema, todos os seres existentes desta época tiveram reações diferentes. O diabo preocupado porque Deus havia dito: olha, da semente da mulher, isso é, a mulher vai gerar, vai nascer um menino e o menino vai esmagar a tua cabeça. Pronto, ela já ficou preocupada. O diabo disse: aí, tá chegando. Deus dos céus olhando. Deus foi criado pronto, Adão. Deus moldou ele, modelou ele todo. Eva, Deus colocou os traços que queria, mas o primeiro filho deles foi participação somente dos dois. Agora nasceu um menino. Adão teve a experiência de ser pai. Eu lembro quando minha esposa foi ganhar neném, saiu na tarde, voltou em outra, todo preocupado quando eu cheguei lá, porque eu tinha certeza que era um menino. Quando chegou lá, a enfermeira veio com um pacotinho na mão, olhou para mim e disse: pai, não tem como tu dizer que não é tua filha. Eu disse: filha, ela é uma linda menina. Eu já fiquei chateado, porque eu tinha certeza que era um menino. Mas quando eu peguei ela no colo,
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Olha, Jesus, isso aqui é fruto da minha vida. É minha herdade, é minha herança. É aquilo que o Senhor me deu, reservou para mim nessa vida. Aleluia. Sebaia é uma experiência linda. E Deus sabe muito bem o que é isso. É por isso que Ele deixou claro através de João: olha, se vocês amarem o mundo, amarem o sistema que é nele, o amor do Pai não vai estar em vocês. Você não tem noção do que é ser rejeitado por esse amor. Você não tem noção do que é o Pai rejeitar o Filho. Isso traz consequências drásticas. Diz a história sagrada que Isaac, agora casado com uma mulher, Rebeca, diz a Bíblia que ele ora insistentemente. Quando eu vou estudar a história judaica, Flávio Josefo diz que ele orou 20 anos para Deus abrir a madre dela. Deus abriu. E diz a Bíblia Sagrada que agora ela estava grávida de gêmeos. Veio uma dor terrível sobre ela, uma angústia tomou conta dela e ela foi orar ao Senhor. E Deus disse a ela: olha, fique calma, dentro do seu ventre tem 2 nações, mas o maior servirá ao menor. Ela guardou aquilo para ela. Ela colocou aquilo no seu coração e disse: eu vou fazer cumprir isso. E diz a Bíblia que chegou a hora de nascer. Por certo, ela já havia enchido a cabeça de Isaac. Porque eu não sei se é só a minha mulher, mas mulher gosta de falar demais. Oh, aleluia. Minha filha nasceu mulher, você puxou a mãe, minha filha. Vai falar assim lá longe. Nasce o primeiro. E ele recebe o nome de Esaú, porque é bastante pelo. Quando ele termina de nascer, o outro já vem segurando o calcanhar. E diz a Bíblia Sagrada que ele recebe o nome de Jacó, porque estava segurando o calcanhar. Aí outro dia eu ouvi alguém pregando e disse assim: ele estava querendo roubar a bênção do irmão. Ele está enganado, que roubar a bênção. Se você não fugiu da escola teológica, você sabe que aquele que nasce primeiro tem mais privilégios. A Bíblia chama eles de primogênito. O primogênito era privilegiado. O primogênito ele herdava a herança da família com pelo menos 40% a mais do direito que ele tinha. O primogênito dava sequência ao nome da família, ele era privilegiado. Aí alguém poderia dizer: olha, Jacó recebe o nome de enganador, porque estava querendo roubar a bênção do irmão. Mas se esquece que Deus havia falado com a mãe dele que Deus ia fazer um negócio diferente nessa casa. Aí eu olho para a vida de Jacó e Esaú e eu entendo que é ser rejeitado pelo Pai. Pois a Bíblia diz que Isaac amou Esaú. Porque Esaú, ele começou a fazer o ofício que o pai fazia. Esaú era rico, Isaac era rico. E o homem rico nessa época não precisava caçar para sobreviver. Então nós entendemos que o ofício de caçar era um hobby que ele tinha. Agora todas
vez que o pai ia caçar, Esaú ia junto. Enquanto isso, Jacó ficava lá na cozinha com a mamãe. Jacó não era tão forte como Esaú. Jacó talvez não tinha tanta presença como Esaú. Aí eu coloco uma vírgulazinha no texto só para dizer algo de Deus para você. Talvez você não esteja enquadrado no padrão que alguém quer que você esteja. Talvez alguém olhe para você e diz: olha, não dá, é muito alto, muito baixo, muito gordo, muito magro, muito isso, muito aquilo. Talvez alguém diz: você está fora, não dá. Mas eu tenho uma mensagem de Deus para ti nessa noite. Ai, alaba, sombras, eu estou sentindo a graça de Deus. Eu não posso dar ouvidos a que os outros dizem. Porque se eu der ouvidos a que os outros dizem, meu Deus, vai ser difícil ser crente. Outro dia eu estava falando para alguém: meu irmão, para você ser crente tem que ser cego, surdo e mudo, senão não dá. Tem hora que alguém chega, ao invés de dar um incentivo, vem para derrubar mesmo. Tem hora que nós sonhamos, oramos e projetamos, quando chegamos para apresentar alguém, acreditando que alguém vai dizer: vai nessa força que Deus é contigo. E alguém olha e diz: rapaz, não vai dar certo. Isso é bíblico. Aleluia. Se lembra quando Deus visita Ananias ali em Damasco? Meu filho, pode dizer que eu estou aqui. Vai lá na rua direita, na casa do curtidor. Ora por um cidadão lá. Opa, o senhor vai me usar? Estou aqui. Ele está 3 dias orando, o cara está cego. Eu mostrei para ele que você ia lá, então não posso mandar outro. É você que tem que ir. Estou aqui, meu senhor. Ó, vou te usar no dom da cura. Tu vai orar por ele e ele está cego, vai ver de novo. Estou aqui, meu Deus. Com glória. Quem é o homem? É Saulo de Tarso. Deixa quieto, Jesus. Deixa isso para lá. Isso aí não tem mais jeito não, Jesus. Lá vai o Riamaço. Isso aí não dá mais não, senhor. Será que o senhor não ouviu falar dele não? Ele prende os crentes, ele machuca os crentes, ele maltrata os crentes. Dá certo não, melhor o senhor matar ele. Vai lá, meu filho. Eu escolhi ele e ponto. Olha para quem está no seu irmão e diz aí: se Deus me escolheu, e agora? Aleluia. Quem vai questionar? Jacó sofreu muito por ser rejeitado pelo pai. O amor paterno faz uma diferença. Faz a diferença. Faz a diferença. E aqui nesse texto, a qual as irmãs escolheram, Deus nos alerta para não perdermos esse amor. Eu vejo na Bíblia um homem que foi escolhido em um tempo de crise, um homem que começou achando que não era nada nem ninguém. Deus deu a ele o privilégio de iniciar um momento histórico no meio do seu povo. Ele ia construir todo um sistema monárquico. Ele ia estabelecer um exército para o rei. E ele começou muito bem, mas acabou não ouvindo a voz de Deus. Acabou sendo rejeitado por Deus. E aquele a qual recebeu o Espírito de Deus para profetizar, depois de ser rejeitado, foi atormentado por demônios.
Então eu vejo que o amor paterno faz uma diferença muito grande. E você precisa lutar com todas as forças para não perder ele. Eu preciso valorizar algumas coisas. O amor de Deus é uma coisa que eu não posso perder. Aleluia. Jacó, por causa desta rejeição, sofreu muito. Quando chega o tempo dele tomar posse da bênção, porque Deus disse que ele ia receber a bênção de primogênito, diz o texto sagrado que chega o irmão com fome, e ele com o guisado, isso é o feijão vermelho, por isso os descendentes de Esaú são chamados de Edom vermelho. E a Bíblia diz que ele chega para Jacó e diz: ó Jacó, me dê dessa comida porque eu estou morrendo. Jacó disse: ó, faz o seguinte, eu te dou a comida, mas tu me dá a tua primogenitura, pode ser? Ele disse: pode. Esaú chega ao ponto de dizer assim: de que me valerá a primogenitura agora, com tanta fome? Aí alguém diz assim: Jacó enganou Esaú, Jacó roubou Esaú. Aí eu começo a observar o texto, eu vejo que não foi bem assim. Se eu chegar em você e disser assim: ó, quem quer comprar esse copo d'água? Eu quero 1 milhão. Se você me der 1 milhão, o problema é seu. Não preciso receber agora, vou receber daqui 15 anos. Daqui 15 anos você vai ter que me dar 1 milhão. E alguém diz: ah, mas era só um copo de água. Não importa, você fez um negócio, precisa cumprir ele. Esaú fez um negócio com Jacó e chegou na hora de cumprir e o negócio ficou estreito. Pois agora diz a Bíblia que o seu pai já está velho, já está cego, já não está mais enxergando. A sua mãe sempre de orelha em pé, quando o pai chama o filho, diz assim: ó, vai lá e faz e caça aquele animal, porque hoje eu vou te abençoar. Rebeca corre para Jacó e diz assim: Jacó, hoje chegou o dia de você tomar posse da bênção. Jacó com medo diz para a mãe, diz: mãe, mas se o meu pai descobrir, eu estou enrolado, ao invés de me abençoar, ele vai me abençoar. Diz: fica tranquilo. E outra: mamãe, o meu irmão é bem diferente do que eu. Ele disse: o problema é de pelo, foi lá, pegou uma capa de animal, colocou nele, agora você está. Instruiu o filho e o filho foi até o pai. Agora cá entre nós, o pai cego, surdo, mudo, sabe reconhecer o filho. Sabe reconhecer o filho. Jacó chegou perto do pai, o pai disse: rapaz, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Tem uma coisa errada aí. Vem cá, deixa eu te dar um abraço, um beijo. Quando chegou no moço, deu um abraço e um beijo. Só nesse abraço ele já saberia que não era o filho. Mas ainda assim ele abençoou. A bênção vem. Porque quando Deus promete, Deus cumpre. Quando o irmão chegou e viu que tinha perdido a bênção, disse: o papai morreu, nós fazemos um outro funeral, o seu. A mãe, preocupada com aquilo, disse: olha, meu filho, é melhor tu ir embora, foge. Agora Jacó está fugindo no deserto, correndo, com medo do irmão pegar. No meio da noite, cansado, ele deita e faz da sua cama uma pedra. E Deus visita ele ali de novo. Abre o seu entendimento.
Ele vê uma escada com anjos subindo e descendo. No topo da escada, Deus assentado ao trono. E Deus diz para ele: ei, meu filho, a terra que tu está vai ser sua, eu vou te dar por herança. Eu vou te abençoar, tu vai ser uma bênção. Eu vou contigo, eu vou te guardar, amar e E daquilo que Deus falou para Jacó, o que mais me chama a atenção é: ó, eu não vou te deixar enquanto eu não cumprir tudo aquilo que eu te prometi. Sabe que o Espírito Santo sussurrou os meus ouvidos para dizer para você: você sabe por que você ainda está na igreja? Você sabe por que Deus ainda não te vomitou? É porque Ele prometeu algo na sua vida e Ele quer cumprir isso. Porque muitas vezes não é nem quente nem frio, não é nem crente nem desviado, fica brincando com tantas coisas e Deus ainda suportando pelas promessas que Ele fez na sua vida. Jacó fica enamorado de uma moça, pensa numa moça bonita, Raquel. Seu pai era esperto, Labão, pensa num homem que gostava de dinheiro, cabra abençoado, esperto. Começou a trabalhar, uma semana depois, Labão chega para ele e diz: ô meu filho, meu sobrinho, não é bom que você fique pesado aqui em casa, o negócio você vai ter que trabalhar, meu filho. Jacó já abre o coração dizendo: olha, eu estou apaixonado, eu estou amando Raquel. Quando eu saí de casa, meu pai não me deu dinheiro, porque não dava para trazer. Não tem como eu pagar o dote para me casar com ela. Mas se o senhor quiser, eu trabalho, porque coragem eu tenho. E diz a Bíblia que Labão disse: então faz o seguinte, tu trabalha 7 anos e está certo. Depois você se casa. E ele trabalhou 7 anos. Diz a Bíblia que ele amava tanto Raquel, que os 7 anos foram como dias, passou rápido. Quando chegou no dia do casamento, coitado, foi enganado. Ao invés de casar com a mulher linda chamada Raquel, casou com a mulher que não era tão bonita, chamada Leia. Leia não era muito feia, não, era baixinha, tinha um olhinho meio. E eu tenho uma Bíblia romanceada lá em casa, que o escritor, quando vai falar sobre isso, ele diz assim: rapaz, o problema que chateou Leia não foi que ele não gostava dela. Foi que quando ele, porque naquela época talvez alguém duvide do fato bíblico, mas por causa de uns problemas de casamento, porque a mulher não era preparada para se casar, a mulher era preparada para ser uma boa mãe, uma boa dona de casa. Agora nas noites de núpcias, quando a mulher ia ter um relacionamento sexual com o homem, quando ela via o homem nu, meu Deus do céu, saía correndo. Então todos os casamentos se desfaziam justamente no outro dia, por causa desse choque cultural. Os judeus, que não são bobos nem nada, fizeram um negócio bem interessante. Todos os nubientes, aqueles que casavam, eles construíam um quarto para as núpcias. Nesse quarto não tinha janela, nesse quarto só tinha uma porta. E essa porta era bem vedada, porque tinha que ficar escuro para não ter esse problema. Então Jacó não viu Leia. No outro dia, quando ele saiu para ver, pronto, descobriu que não era amada. Meu Deus. Só tinha um problema. Ela tinha a prova de que ela era virgem, o lençol. E agora, se ele abandonasse ela, ele teria que ser apedrejado. Então ele não podia largar dela, tinha que ficar com ela. Agora, como ficar com alguém que não ama? Vai falar com o sogro, diz: rapaz, aqui na nossa cultura, casa-se primeiro a maior, depois a menor. Faz o seguinte, trabalha mais 7 anos e eu te dou a outra. Diz: tudo bem.
Ele disse, mas eu não vou esperar mais 7 anos não. Eu disse, então espera pelo menos os 7 dias da festa, depois você casa com a outra. Aí eu começo a pensar sobre isso, eu vejo que com Leia a festa foi grande, mas com Raquel não foi. Porque não podia dar uma outra festa. Com Leia tinha muitos convidados, mas com Raquel a amada não tinha. E ele trabalha mais 7 anos para essa moça, para esse cidadão, e depois trabalha mais 6 anos, totalizando 20 anos ali. 20 anos depois Deus encontra eles assim, olha Jacó, chegou o tempo de mudar. Chegou o tempo de voltar. E ele se lembra que ele tinha um problema com o seu irmão para resolver. E Deus, para animar Jacó, sabe o que Deus faz? Deus abre os olhos dele e ele vê um exército de anjos indo com ele. Mas aquilo não confortou o seu coração. E agora ele está caminhando no meio do deserto e ele descobre que o seu irmão vem vindo ao seu encontro. E o seu irmão vem vindo com pessoas que vinham para matar. E ele disse, não, vou fazer o seguinte, vou mandar presentes para ver se acalma o coração dele. Manda um grupo de presentes, não aceita, manda outro, não aceita, manda outro, não aceita. No quarto, não aceita. Quando ele chega num vale, um lugar bem baixo, chamado Jaboque. Quando ele está mandando presentes, olha que coisa linda. Ele está do lado de cá do vale, somente com quem ele amava, Raquel e José. Do outro lado do vale estavam os bens dele, Lia e os outros filhos. Ele protegeu o que ele amava, porque foi assim que ele aprendeu com o pai. Eu faço faculdade e esses dias me caiu uma prova justamente sobre isso, sobre pai. Por que os filhos imitam o pai? Eu disse, meu Deus. E tinha que responder em 15 linhas. Eu falei, não dá para encher linguiça. Tem que pesquisar sobre o assunto. E como eu gosto muito da Bíblia, eu fui para a Bíblia. E eu percebi que os filhos, por isso essa questão de amor paterno é muito interessante. Na face dos filhos, o pai é o herói, a mãe é a heroína. Minha filha pega as coisas da mãe e diz, agora eu quero ser mãe. Minha filha chega para mim e diz, papai, eu quero casar e meu marido vai ser pastor, meu marido vai ser professor. Eu disse, minha filha, você ainda não está nem aprendendo a estudar ainda, já está querendo casar. Por quê? Vê nisso os pais. Minha filha, quando está em crise, vai lá, dobra os joelhos. O que você está fazendo? Eu estou falando com o papai do céu, porque ela viu os pais fazendo. É isso que o sábio Salomão diz, instrui a criança no caminho, porque quando eu estou no caminho, eles aprendem junto. Jacó aprendeu com o pai que ele tinha que proteger o que ele amava, e ele protegeu. Só que chegou um momento que ele viu que não tinha jeito. Ele disse assim, ó, passa todo mundo agora. Todo mundo vai para o outro lado do vale, porque eu vou falar com aquele com quem me apareceu no caminho. E ali ele falou com Deus. Sabe o que Deus fez? Teofania, Deus desceu dos céus. Foi pessoalmente, o anjo do Senhor, o próprio Jesus, foi pessoalmente falar com ele. Chegou lá, Jacó disse, eu preciso que o Senhor me abençoe. Preciso que o Senhor me abençoe. Eu disse, rapaz, eu preciso ir, já está. Lutou a noite inteirinha por uma bênção. Você sabe o que é isso? Lutar a noite inteira por causa de algo. Ah, Jesus, me cobre o teu sangue agora. Você sabe por que a igreja não está onde Deus gostaria que ela estivesse? É porque nós desistimos muito fácil. Ah, Jesus, me ajuda agora. Você sabe por que os donos das grandes empresas não são crentes? Você
sabe por que aqueles que dominam, a maioria não é crente? É porque nós desistimos fácil. Começa o empreendimento, a primeira barreira alguém já para. Começa a fazer algo, primeiro obstáculo alguém desiste. Eu fui para o litoral, só Deus sabe o que passamos lá. E quantas vezes alguém diz, pastor, volta, eu disse, não volto. Se Deus falou que ia abençoar, Ele vai. Desisto, eu não desisto, porque eu sei quem eu tenho crido. Eu acredito que Deus é fiel. Eu lembro de uma vez, meu irmão, uma luta terrível. Foi quando eu conheci essa irmã Ana. Só Jesus na causa. O irmão chegou em mim e disse, pastor, eu estou com alguém aqui no telefone que precisa ouvir uma palavra de Deus. Eu disse, daí? E ficamos conversando por um bom tempo. E eu dirigindo a igreja tinha 5 crentes. Dos 5 crentes, só quem dizimava era a esposa de um crente, que nem crente era. E eu, Jesus, coloca a mão. Mas eu sei que o Senhor vai fazer uma grande obra. E Deus levantou a irmã lá longe, São Luís do Maranhão. Disse, pastor, vou dizimar a sua igreja. E as coisas foram resolvendo. Fica com pena de mim não, meu irmão. Meu pastor presidente reservou um setor agora para tomar conta. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu descobri uma coisa, Deus nunca dá nada para alguém se matar. Primeiro Deus ensina alguém a usar. Primeiro Deus amassa o barro para depois colocar alguma coisa dentro. E tem crente que esquece disso. Tem crente que aceitou Jesus ontem, hoje já quer. E não é assim que funciona. Eu não posso parar. Eu descobri que o segredo da minha vitória não é ser valente. Eu descobri que o segredo da minha conquista não é querer brigar com todo mundo, fazer namba. O segredo é não voltar para trás. É ter convicção. Outro dia alguém chegou e disse, pastor, o senhor tem uns projetos aí meio maluco, que precisa de muita grana. Eu disse, meu irmão, o reino de Deus não precisa de grana não. O reino de Deus precisa de convicção. O senhor tem convicção que é Deus. Deus manda o dinheiro, Deus manda pessoas, Deus faz as coisas acontecerem. Eu preciso ter certeza que eu estou no lugar certo. Eu preciso ter certeza que Deus vai me direcionar para a vitória certa. Jacó não desistiu não. Sabe por que muitas vezes senão Deus me mandava falar. A gente chama alguém para dar um testemunho e alguém vem e diz, o diabo me tomou isso. Dá um testemunho, né? Só derrota, só derrota, só derrota. Eu fico, Jesus, espera aí, mas não é isso que o Senhor prometeu. O Senhor disse que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para que tivemos vida, e vida com abundância. Viver em abundância é diferente. Cá entre nós, me dê a sua atenção só um segundinho. Tem gente que vive 2 realidades. Dentro da igreja ele é cheio de fé. Dentro da igreja os projetos estão grandes. Meu Deus, eu vou fazer. Quando ele sai da porta, os projetos ficam dentro da igreja. Quando chega em casa, é outra realidade. Quando está na igreja, ele está crente, Deus vai fazer, Deus vai matar, Deus vai fazer as coisas acontecer, mas quando ele sai e ele se dá de frente com o problema, ele se esquece de tudo aquilo que Deus falou com ele. Vive 2 realidades. E não é isso, o amor do Pai não é isso. O cristianismo não é isso. Viver em abundância não é isso.
Viver em abundância é ter fé na presença dEle e ter fé lá também. Viver em abundância é saber que Ele é poderoso para fazer enquanto eu estou aqui cheio da graça. Mas Ele também é poderoso para fazer quando eu estou lá no campo de batalha. Não desiste. Jacó não desistiu. Ele não desistiu, ele brigou, lutou. Quando chegou perto do amanhecer, nós disse para ele: qual é o seu nome mesmo? Não dava nem para falar o nome. Porque eu tenho vergonha do nome que me deram. Eu recebi um nome que não me orgulha. Mas diga que eu te abençoo, nem dá para dizer. Sabe o que eu acho lindo no amor do Pai? É que Deus tira de mim aquilo que me incomoda, aquilo que me machuca. Ele tira, Ele muda. Meu nome é Jacó. Eu disse: então não vai ser mais Jacó. Agora eu vou mudar o seu nome para Israel. Jacó derrotado. Agora eu vou te mudar o nome para Israel. Lutador, guerreiro, homem forte, homem que briga e prevalece. Eu vou tocar na sua juntura da coxa. Não é para te ferir, é para mudar o seu jeito de andar. Até o jeito de andar eu vou mudar em você. Agora Jacó está diferente. Agora Jacó encontrou o Pai eterno. Agora Jacó não tinha mais a referência de Isaac como pai. Agora Jacó tinha referência de Jeová como seu pai. Porque agora tudo que Jacó vai fazer, ele busca o conselho de Deus. Ele busca uma referência agora é em Deus, e não mais na sua família, e não mais no exemplo que o pai não pôde lhe dar. Olhando para isso, eu descubro que Deus é aquele que sabe amar como pai. E o pai sempre reserva as melhores coisas para os filhos. Sempre. Deus reservou o melhor para você, meu. Fala para quem está do seu lado, que eu acho que ele não acreditou. Diga para ele: Deus reservou o melhor para você. Talvez você diga como Gideão disse: melhor para mim? Gideão, malhando trigo no lagar, hoje esse varão valoroso. Você está de brincadeira, rapaz? Como valoroso? Os meus pais disseram que o Senhor fez tantas coisas, abençoou, e agora nós aqui. Olha, os meus pais disseram que o Senhor sustentou eles no deserto durante 40 anos, com comida, com bebida, com roupa. E nós estamos 7 anos, todas as vezes que nós recebemos o salário, somos assaltados, somos roubados. E o Senhor diz que somos valorosos. E o Senhor diz que Deus é comigo, é nada. Talvez você esteja dizendo dessa maneira. Talvez você diga: olha, se Deus reservou o melhor para mim, eu ainda não usufruí disso. Talvez a minha parte tenha sido só angústia e derrota. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Talvez você não prestou atenção na essência deste culto. Mas
Mas o Espírito Santo passou o culto inteiro tentando dizer para você que Ele tem o melhor para te dar. Tem o melhor. Tem o melhor. Tem o melhor. Você quer ver uma coisa? Deus, Ele está preparando algo. Jesus disse: eu vou preparar na casa de meu Pai moradas. Eu gosto da Bíblia. Deixa eu contar para você como que é lá. A Bíblia diz que a cidade que nós vamos morar, chamada Sião, ela tem 12 portas. Em cada porta tem um anjo. Em cada porta tem um nome. As portas são feitas de 12 fundamentos de pedras preciosas, que se eu citar o nome, não vai nem fazer diferença, porque muitos de nós nem sabemos. A Bíblia diz só a praça da cidade, para você ter uma ideia. Não vou nem entrar nos detalhes, porque senão você vai querer ir para o céu hoje. As ruas são de ouro. Ouro puro. O detalhe da praça é como vidro reluzente, acabado de fazer. Ezequiel fala um pouquinho sobre isso, não é só João lá em Apocalipse, não. Ezequiel fala um pouco, ele diz assim: olha, eu vi lá na praça um trono. Debaixo desse trono tem um negócio que não dá para explicar. Jorra água e tem fogo. Nesse trono tem anjos. 4. Com 6 asas cada um. 2 asas eles cobrem os rostos. 2 asas eles cobrem os pés. E 2 asas eles voam. E eles louvam. Deixa eu cantar um pouquinho do hino. Santo, Santo, porque a glória do trono e do Cordeiro alumia toda a cidade. Outro dia alguém chegou em mim e disse assim: pastor, por que a maioria das igrejas ficam fechadas o dia todo e só abrem 3 vezes por semana de 2 horas? Não são a casa de Deus, a casa de Deus deveria estar aberta. Eu disse: fique tranquilo, para o céu aonde vamos, as portas nunca se fecharão. Sempre estarão abertas. Lá no lugar que Deus reservou para você, você não vai precisar mais orar. Vai. Porque você vai ter acesso direto. Não vai precisar jejuar mais. Não vai. Lá não tem choro. Tem não. Porque Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá não tem angústia, não tem dor, não tem tristeza.
reservou esse lugar somente para aqueles que foram feitos filhos dele. Outro dia alguém me perguntou, dizendo: pastor, como é que eu faço para entrar numa cidade dessa? Eu disse: a Bíblia diz que só entra lá quem tem o nome escrito no livro da vida. E como é que eu faço para escrever meu nome lá? É simples, meu filho. Você não precisa ir no correio, você não precisa ir no cartório, você não precisa ir na Receita Federal. Você precisa crer com o coração e confessar com os lábios. Já recebe. Recebi o direito de ser filho, aí eu recebo o poder. Ah, Jesus. E eu perguntando a Deus: então me explica, Jesus, que poder é esse que eu recebo quando eu me torno filho de Deus? O Senhor disse: olha, quando o filho nasce de uma mãe, não recebe a herdade, não recebe a hereditariedade, os genes, os traços, não recebe a semelhança, recebe. Quando vocês se declaram meus filhos, quando vocês recebem a mim como Salvador, esse processo também acontece. Mas não acontece na esfera física e humana, acontece na esfera interna e espiritual. Começa da vontade de ler a Bíblia, começa da vontade de cantar, de ir na igreja, começa da vontade de ficar mais perto dele, de conhecer a ele, começa da vontade de querer falar como ele, agir como ele, viver como ele. Isso é a referência de eu sou filho. Aleluia. Se eu perdi essa vontade, então tem alguma coisa acontecendo. Se eu perdi a vontade de ser como ele, então Deus preparou esse congresso para você. Pastor, eu sou crente há 200 anos, e daí, meu? Posso colocar ele? Vamos ficar de pé? O horário já foi. Fica de pé, filho. Fica de pé. Deus e poder e glória. Aleluia. Deus hoje. Aleluia. Deus maravilhoso. Aleluia. Inicia uma nova fase neste lugar. Deus hoje recruta pessoas para fazerem a diferença. Aleluia. Glória a Deus. Deus hoje brada no arraial do seu povo com uma pergunta dizendo: existe aqui valorosos? Existe aqui pessoas que tenham coragem de ser diferente? Existe aqui, porventura, pessoas que tenham orgulho de dizer: eu sirvo ao Deus de Israel? Deus hoje faz um convite, porque Ele nunca obrigou ninguém. Nunca obrigou. O convite para nós nesta noite é: chega da mesmice. Chega de brincar de ser crente. Chega de brincar de ser feliz quando a vida é amargurada. Chega de brincar de receber bênção quando na verdade não recebeu coisa alguma. Esses dias um cidadão chegou lá, bateu no peito: eu recebi um milagre. 2 semanas depois o cara morreu. Eu disse: o que foi? Foi do fulano. Eu disse: mas ele não recebeu o milagre? Pastor, o senhor está duvidando de Deus? Eu disse: não, de Deus eu não duvido não. Eu tenho 16 parafusos na
bacia. O médico disse que não era para andar. Eu fui na igreja que a minha mãe estava, nem crente era. Deus olhou para mim e disse: vou levantar. E levantou, e eu ando até hoje. E o médico disse assim: ó, cuidado, hein, tu não pode ficar muito pesado, não. Não precisa nem falar nada. Grande Deus, aleluia. Porque quando ele faz, ele faz. Deus não precisa que ninguém engane. Deus não precisa de falsos milagres para promovê-lo. Não precisa disso. Deus quer entrar na sua vida hoje. Deus quer entrar na sua história hoje. Deus quer mudar o cenário hoje, meu irmão. Chega de viver dessa forma. Chega de viver desse jeito. Agora Deus está chamando você para uma outra dimensão. Deus está convidando você para entrar dentro do céu e não ver ele de fora. Se você deseja isso, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente. Vai cantar, aleluia. Se você deseja mudança, se você deseja ser diferente, se você deseja ser um instrumento na mão dele, meu irmão. E não é um estilingue, não. Deus quer fazer coisas grandes. Sai do seu lugar, é agora. É hoje. Deus preparou para você hoje. Deus preparou armas do céu. Deus preparou coisas grandes para entregar nas suas mãos. É hoje. Aleluia. Aleluia. Ó Deus de Israel. Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Deus está querendo mudar. Deus está querendo fazer. Deus está querendo, aleluia. Oh Jesus. Deus vai marcar você nessa noite. Assim como ele marcou Jacó, Deus vai mudar o seu nome nessa noite. Assim como ele colocou Israel, ele vai trocar a sua identidade. Ele vai trocar a badarabaçônias. Ó Deus da glória, aleluia. Pode adorar a Jesus. Enquanto a irmã adora o Senhor, você vai falar com ele aí, porque Deus vai fazer algo lindo nessa noite. Deus vai mexer com a sua estrutura. Oh, Glória a Deus, aleluia. aleluia. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Não vem para observar, não adore ele. Adora ele.